Eu vou ler aqui só alguns versículos de Mateus, capítulo 25, que fala sobre a parábola dos talentos e compartilhar com os irmãos algumas verdades bíblicas. Por elas nós nos alimentamos, amém? Glória a Deus. Diz assim no versículo 14: Por isso também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, diga comigo, muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Senhor, nós lemos a Tua palavra nessa noite. Ela é o nosso alimento. Ela é o nosso sustento. Ela, Senhor, é o nosso norte, a nossa direção. E eu quero te pedir, Senhor, que além das minhas palavras, o Teu Espírito possa trazer aquilo que está no Teu coração para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar rapidamente aqui algumas coisas sobre essa parábola, porque Deus nos deu esse culto de jovens que acontece uma vez ao ano, onde nós oportunizamos as pessoas a apresentarem para o Senhor o que foi feito aqui nessa noite, as habilidades que o Senhor tem dado para a glória de Deus, amém? E nessa parábola aqui, nós sabemos que ela é uma continuação de outra parábola das 10 virgens, de um sermão profético, onde o Senhor fala dos tempos finais. Tem tudo a ver com a música que o Mateus, o Anderson e o Jean apresentaram aqui. Há uma meta. O cristão, ele anda, ele tem uma esperança da vida eterna, nós temos uma meta. Estamos na linha de frente realmente, porque somos a igreja do Senhor. Está na linha de frente representando o reino aqui nessa terra para desfazer as obras do diabo, amém? Mas essa parábola aqui, ela tem um significado amplo. Podemos fazer várias aplicações para essa parábola, mas eu quero me deter sobre a oportunidade que o Senhor dá. Porque aqui a Bíblia fala que um Senhor, ele veio e deu para 3 pessoas diferentes talentos em quantidades diferentes. Então,
isso fala de oportunidades, porque ele deu para cada pessoa, a um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1 talento. Isso tem um significado muito grande, porque isso nos mostra que a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nessa terra é para que nós possamos viver bem e viver a vida de Cristo. Quer dancemos como as meninas dançam a alegria do pinguim, quer dancemos como o Lucas dançou com os irmãos da presbiteriana, da sua forma. A oportunidade que o Senhor nos concede, no tempo que o Senhor nos concede, até a vinda de Cristo, nós devemos trabalhar para o Senhor. Porque a cada um, e aqui a Bíblia mostra que para cada pessoa, Ele deu de uma forma. Para cada um, o Senhor deu uma quantidade. Então, o verdadeiro servo do Senhor, nós aprendemos que nessa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui nessa terra, representando o reino, nós não podemos negligenciar. Amém? O que acontece? Muitas vezes pessoas têm recebido muito do Senhor e têm guardado. Pessoas por circunstâncias da vida, porque tiveram uma decepção, porque as coisas não estão acontecendo como elas querem, elas têm medo, elas guardam. Quantas vezes eu e você já encontramos com pessoas que eram ativas na obra do Senhor e hoje estão paradas? Dizem, não quero fazer mais nada. Essa coisa de igreja é muito difícil. O povo crente é muito complicado. Eu tenho certeza que você já se deparou com alguém assim. Ou se ainda não, você ainda vai se encontrar com alguém assim. Que por uma circunstância e que não estava completamente enraizado no Senhor e fortalecido no Senhor, aquele vento balançou e a pessoa inclinou e não conseguiu mais se levantar. Mas nós aprendemos aqui que o que Deus nos dá, irmãos, é muito valioso. Saiba que isso que você fez aqui, glorificando ao Senhor, como numa mensagem tão profunda como a mensagem da Mariana, com a irmã, foi tão tremenda, porque isso mostra o que há dentro de nós muitas vezes. Deus querendo trabalhar no nosso homem interior. Deus querendo cortar coisas em nossas vidas. Deus querendo que nós entreguemos nas mãos dEle e confiemos, porque Ele sempre tem o melhor. E muitas vezes nós nos apegamos, nós temos medo de sofrer a dor, de perder alguma coisa, de entregar alguma coisa para o Senhor. E não conseguimos ver que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Amém? O nosso Deus é um Pai bom, irmãos. Por isso é que nós ofertamos a Deus ações de graças. Os filhos de Deus oferecem a Deus ações de graças pela bondade de Deus. Os filhos de Deus louvam a Deus pelos benefícios do Senhor, pelas obras do Senhor. E os filhos de Deus são adoradores por excelência, porque Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é poderoso. E por isso nós somos adoradores por excelência. E queremos apresentar os nossos talentos, os nossos dons, a habilidade que Ele nos deu, para a glória do nome dEle. Amém? Aproveitando as oportunidades. E o que Ele nos dá é muito grande. Veja bem, um talento, segundo os estudiosos, um talento, olha só, vale 29.374.050 dólares. Dólares, Então, isso significa que o que Deus deu para aqueles homens foi algo muito valioso. E eu quero te dizer nessa noite que como Deus te usa, a forma como Deus te usa, que você tem, a capacidade que você tem, é muito valiosa, porque veio do Senhor. Amém? Vale muito. Então o talento, ele era medido, avaliado, se ele fosse de ouro, de prata, de bronze, para cada um tinha um valor. Mas nesse caso aqui, o valor é considerado o de ouro. Por isso valia muito. Veja bem, aquele homem que recebeu 5, ele recebeu um salário que
como se ele tivesse trabalhado 90 anos. Para você ter ideia que foi muito o que Deus deu e o que ele fez. Ele trabalhou, ele multiplicou e ele devolveu, porque o Senhor veio, o Senhor se ausentou, amém? Mas o Senhor voltou. Então, irmãos, isso aqui fala o tempo de ausência e o tempo do retorno, fala da parousia, fala da segunda vinda de Cristo. Então, Jesus, ele veio, ele deixou aqui o seu povo para trabalhar. Jesus disse, olha, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém mais poderá fazer nada. E nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra, e eu quero motivar vocês que dançaram, se orem, jejuem e vão fazer isso na rua, porque tem muitos jovens aí perdidos, precisando de uma palavra. Depois de um louvor, de uma adoração, vocês vão pregar a palavra, vocês vão convidá-los para ir para a igreja e eles vão se converter, porque Deus quer usar, porque muitas vezes nós não conseguimos chegar até eles. Amém? Glória a Deus. Façam isso. Anderson, Mateus, irmãos, nós temos muito campo, nós temos a feira do produtor, nós temos o parque, nós temos vários lugares onde o Senhor pode nos usar e pode usar você, amém? Glória a Deus, aleluia. Então cada um recebe conforme a sua capacidade. Um dia, irmãos, haverá a prestação de contas. Não se esqueça disso. A parábola diz que o Senhor veio, que o Senhor se ausentou, mas que o Senhor voltou. Amém? E quando Ele volta para recompensar. Amém? A Bíblia diz que um dos nomes do nosso Deus é Jeová Guimolá. Jeová Guimolá é o Deus da recompensa. Aleluia! Nós não trabalhamos pelo que Ele pode nos dar, amados, mas Ele dá por bondade, por misericórdia, amém? Então, a recompensa é um prêmio para os diligentes, mas também, irmãos, é uma reprovação para os indolentes, porque nós vimos que aquele que teve medo, aquele que foi indolente, aquele que foi negligente com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, ele foi punido. Mas você está usando o seu talento, amém? O irmão Eduardo está usando o talento, amém? O Pedro, o Igor está usando, o Lucas está usando, amém? Então, queridos, eu entendo aqui nessa parábola, tem muitas lições, mas eu vou ficar só com essas, que pode demorar, porque ele demorou. Ele demorou. E a Bíblia diz que alguns pensam que Deus, ele tarda para cumprir a sua promessa. Só que a Bíblia mostra, em todas as parábolas que nós comparamos com essa, existe uma lá das minas, em Lucas 19, que também se refere ao mesmo tema, uma prestação de contas. Nós vemos que o Senhor foi, mas que Ele volta. Amém? Em todas elas nós vemos a volta do Senhor. Então, a demora pode até parecer, e não é. Jesus ainda não voltou por pura graça, porque muitos da sua família ainda vão ser alcançados. Amém? Muitas promessas que você tem ainda vão se cumprir na sua vida. Muita glória de Deus ainda vai se manifestar na minha e na sua vida e na igreja do Senhor antes do arrebatamento. Amém, queridos? Então, o retorno é certo, embora muitos achem que demore, mas o retorno é certo. Diga para quem está do seu lado, Jesus está voltando. Então, queridos, para concluir nessa noite, não é a quantia que é dada que determina a recompensa. Porque o que recebeu 5 foi recompensado, porque multiplicou. O que recebeu 2 foi recompensado, porque multiplicou. Então aí nós aprendemos algo, que não é a quantia que é dada aqui
como fala em termos financeiros, né, monetários, não é por causa da quantia que existe a recompensa, mas por causa da fidelidade. Amém? Fidelidade, amados, é o que o Senhor procura no seu povo. A Bíblia mostra que Deus procura 3 tipos de pessoas na terra. Você só vê que na palavra de Deus falando, os olhos do Senhor procurando na terra 3 tipos de pessoas: o fiel, o adorador e o intercessor. A Bíblia fala que tem um salmo que eu não estou lembrada do qual é agora, mas é no salmo que diz que o Senhor procura os fiéis da terra. Lá em João, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus procura alguém que esteja na brecha. Então são essas pessoas que o Senhor procura. E Ele deseja encontrar essas pessoas fazendo algo com excelência. Com excelência. E sabe como nós fazemos com excelência? Quando Jesus está em primeiro lugar, como o Tiago declarou aqui. Na poesia que a gente pensou. Eu sei que você fala essas coisas lindas para a Bia, né? Você arrebatou o coração dela, né? Arrebatou o coração da sua amada. Mas o nosso amado, Ele está em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, queridos? Então, Jesus disse para aquele homem: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Está aqui, irmãos, não é a quantidade, mas é a fidelidade. Sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Tem recompensa para os fiéis. Amém? Tem recompensa, irmão, não desista, seja fiel. Eu preguei um dia aqui sobre o princípio de fidelidade, que não é muito falado hoje em dia, a não ser em termos de finanças, que as pessoas usam muito esse princípio. Mas o princípio de fidelidade, irmãos, está relacionado à nossa vida com Deus. Amém? Quem não consegue ser fiel ao Senhor, também não consegue ser fiel à esposa, não consegue ser fiel à família, não consegue ser fiel aos colegas, não consegue ser fiel ao patrão, ao chefe, não consegue ser fiel na igreja. Amém? As pessoas não são fiéis porque não entendem esse princípio que foi estabelecido pelo Senhor. Então a recompensa, amados, está na fidelidade. Diga: eu sou fiel, vou permanecer fiel, porque o meu Deus é fiel. E ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Glória a Deus. Aleluia. Era só isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém? Eu quero orar. Vamos ficar de pé. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão visitando. Os irmãos da presbiteriana. Amei, foi uma bênção. Glória a Deus. A irmã ungida. O que faz a diferença, eu digo sempre, é a unção. Irmãos, você pode fazer qualquer coisa, mas sem unção não tem graça. Sabe quando o negócio é sem sal? Sabe quando é preto e branco, não tem cor? Sabe quando não tem um perfumezinho? Perfume é bom, não é? Glória a Deus. A unção faz diferença. Que Deus continue derramando na vida de cada um de vocês.